Esse aqui é um problema do LeetCode, um problema de nível médio. Longest Common Subsequence. Esse problema é um problema bem legal. Então, vamos ler um pouquinho aqui. Então, basicamente ele diz que você tem duas strings, text1 e text2, e você tem que retornar o comprimento da maior subsequência comum entre elas. E o que é essa subsequência comum? Então, vou dar uma definição aqui. Uma subsequência de uma string é uma nova string gerada a partir da original com alguns caracteres removidos sem mudar a ordem relativa dos caracteres restantes. E não necessariamente você vai precisar remover, pode ser que você não tenha que remover nenhum caractere. Por exemplo, aqui nesse exemplo 2, você tem a string 1 ABC e a string 2 ABC. Você não precisa remover nenhum caractere, elas já são comuns entre si. Então, o tamanho da maior substring comum é 3. Então, resumindo, ele vai dar duas strings para você e ele deseja encontrar o tamanho da maior subsequência comum. E esse problema é bem legal, eu particularmente gostei muito dele. E ele aborda vários fundamentos importantes e também diz muito sobre o seu perfil, né? Se você consegue resolver esse problema de bate e pronto, sem muita dificuldade, muito provavelmente você vai ter facilidade com muitos outros. E se você não consegue, certamente você vai aprender alguma coisa nova aqui. Eu vou falar um pouco de como a gente seria a maneira de pensar nesse problema, como a gente elaboraria o raciocínio para chegar na resposta final, e aí a gente vai para o código. Eu decidi que eu vou codar em Golang, não que seja a minha linguagem mais forte, né? Não é que eu tenho uma proficiência muito grande, mas eu decidi que eu vou querer essa mudança de áreas aqui, né? Trabalhar um pouco com uma linguagem diferente. Então, se você olhar para os exemplos, esses exemplos aqui dão a entender que o que você quer fazer é o seguinte. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente olhar de pertinho. Um pouco mais de pertinho, né? Porque aqui está bem longe. Então, ele dá duas strings e ele quer achar a sequência, a maior sequência que a gente pode obter caso a gente remova alguns caracteres. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que se eu remover esse B daqui e esse D daqui, eu tenho exatamente a string ACE, que é de tamanho 3, que condiz com a resposta que ele dá. Então a gente vê que basta eu remover os caracteres da string até que elas duas fiquem iguais. Mas remover caractere é uma coisa, como é que eu posso dizer, complicado, né? Não é tão legal você tá removendo os caracteres até que elas fiquem iguais. É um pouco complexo. Então, o pensamento que você pode ter, talvez, é que você vai buscar correspondências. Por exemplo, aqui você tem uma correspondência de um A. Então, naturalmente, você sabe que, como você tem uma correspondência aqui, então você pode contabilizar um para a saída. E aí você tem uma correspondência aqui entre o C. Então, como você tem uma correspondência, você sabe que você pode contar dois para a saída aqui. E aqui você tem uma correspondência de um E, sabe que você pode contar três para a saída. Então, o fato de você achar essas correspondências já está implícito que você deletou todos os caracteres que não são correspondências. Nesse caso, o D e o B. Tendo isso em mente, qual seria a complexidade desse passo a passo que a gente está discutindo aqui? Então,
pensando em complexidade, e nisso que eu falei até agora, você ia, para cada caractere, sei lá, na string 2 você ia buscar uma correspondência na string um. Então, a string 2 digamos que ela tenha tamanho M, e a string um tenha tamanho, sei lá, N. Então, a complexidade fica O de M vezes N, certo? Se você olhar para as restrições do problema, o problema diz que as strings elas podem ter tamanho até 1000. Então isso aqui passa, né? A gente vai ver que 1000 vezes 1000 é 10 a sexta, passa. Essa solução ela não resolve para todos os casos. Se vocês perceberem, eu assumi que a solução ela ia sempre começar a partir desse primeiro caractere aqui, o que não faz muito sentido, né? Você poderia ter uma combinação que começasse da metade para frente, ela seria ótima, e não do início até o fim. Às vezes poderia acontecer. Então, você também precisa considerar essa mudança de origem, né? Essa mudança, qual vai ser o caractere origem do algoritmo. Então, só por aí você teria um outro N aqui, que deixaria as coisas bem mais custosas, digamos. E aí já não passa, em hipótese nenhuma, porque fica uma complexidade muito grande. E aí, é, a maneira como você vai atacar isso agora fica um tanto quanto nebulosa, né? É, falando de mim, quando eu olhei esse problema, a primeira coisa que me veio foi Dynamic Programming. É, talvez seja um pouco de intuição, de fazer uma certa quantidade de problemas, você vai se acostumando com essa maneira de pensar. Se você não pensou nisso, lendo o enunciado ou tentando, não sinta mal, é comum. Se você conseguiu pensar nisso, parabéns, eu acho que você está num nível que você pode resolver muitos outros problemas similares ou até mais difíceis que esse. Eu diria que esse problema é um problema excelente para quem quer se introduzir em Dynamic Programming. Para quem não sabe o que é Dynamic Programming, é basicamente uma técnica de você pré-calcular uma saída para obter a resposta no final. Então você usa digamos, um cache ou uma estrutura de dados para pré-calcular uma saída. Então, resumindo, né, a gente vai optar por utilizar Dynamic Programming para resolver esse problema, mas Dynamic Programming é complexo. Pelo menos para mim, é um tema que não sai de primeira. Eu gosto, quando eu vou abordar problemas de Dynamic Programming, começar com a solução Brute Force, que geralmente a gente se refere com backtracking. Então, você parte de uma solução recursiva Brute Force, que vai gerar todos os possíveis caminhos, e depois você otimiza ela até chegar na solução ótima. Então, eu vou começar esse problema aqui com backtracking. O que é que a gente vai fazer, né? Você vai ter esses dois ponteiros para cada string, como eu falei. E aí, sempre que você tiver caracteres iguais, como nesse caso aqui, você vai contabilizar um para a solução final e você vai deslocar os ponteiros. Quando você não tiver um match, como nesse caso aqui, você vai deslocar um dos ponteiros e deixar o outro fixo. Por exemplo, aqui eu não tive um match. Então eu vou deixar esse ponteiro fixo aqui em cima, ali embaixo, perdão, e vou deslocar o de cima. Então agora eu tenho um match. Então eu avanço os dois ponteiros. Então esqueci de contabilizar aqui dois. Agora eu não tenho um match. Então eu vou deixar o de baixo fixo e vou andar o de cima.
tem o match, e aí esse é o resultado final. Repare que eu, nessa demonstração aqui, eu optei por deixar o ponteiro de cima móvel e o de baixo fixo. Mas como a gente vai tentar todas as possíveis combinações, o caso em que eu deixei o de baixo móvel e o de cima fixo também será implementado. Por efeito de demonstração e simplicidade, como eu tenho nesse algoritmo 2 elevado a n combinações, o que é bastante, eu não vou demonstrar todos aqui. Se você não sabe por que é 2 elevado a n, eu recomendo muito você dar uma pesquisada sobre o que é backtracking. Mas resumindo, você vai ter duas escolhas aqui, que seria pegar ou não um caractere, ou então mover ou não um ponteiro. E por você ter essas duas escolhas, você vai gerar uma árvore de decisões com dois ramos, que vai ficar bifurcando, sempre para a esquerda ou para a direita. E isso vai ser o número de possíveis estados que você vai ter. 2 elevado a n. Não possíveis estados, perdão. Possíveis estados não é a estimação correta. O número de possíveis combinações, eu acredito que seria mais correto. Enfim. Então vamos gerar essa solução. Então eu vou criar uma função aqui, que eu vou chamar de backtracker. Ela vai receber o texto 1. Ela vai receber um ponteiro do texto 1 começando do 0. Ela vai receber o texto 2 e um ponteiro para o texto 2. A função backtracker, ela vai receber a string 1, ela vai receber a string 2, ela vai receber, esqueci de declarar o ponteiro da string 1. Então, pos 1, pos 2, e ela vai retornar o inteiro. Então, com isso, a gente vai definir os casos base aqui. Se pos1 for maior ou igual ao tamanho da string 1, a gente chegou no final, eu retorno 0. Se pos2 for maior ou igual ao tamanho da string 2, cheguei no final também, eu retorno 0. Se houve um match entre os caracteres, lembra que a gente discutiu antes? Então a gente vai avançar ambos os ponteiros. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Se text1 pos1 for igual a text2 pos2, avança os ponteiros. Então a gente retorna 1, porque a gente tem um valor que deu match, mais o backtracking text1 pos1 mais 1 text2 pos2 mais 1. E se não, a gente vai retornar o máximo entre o resultado que eu teria se eu deixasse o ponteiro 1 fixo e o resultado que eu teria se eu deixasse o ponteiro 2 fixo. Para cobrir aqueles casos que a gente discutiu antes de qual ponteiro eu vou mover. Então, vamos aqui um por um. Se eu deixar o ponteiro 1 fixo, então o valor dele não vai mudar e o valor do ponteiro 2 muda. Se eu deixar o ponteiro 2 fixo, o valor do ponteiro 1 fica igual e o ponteiro 2 muda. Com isso, se eu rodar aqui, tive um erro, undefined pos, que era para ser pos 2. Ok. Esse problema, essa solução, ela vai dar a resposta correta, mas ela vai dar um time limit exceeded, porque a complexidade é 2 elevado a n, como eu falei. Eu vou rodar aqui uma vez. Você viu que não resolveu o problema, porque essa string ela não é nem tão grande, mas ela, como produz uma árvore exponencial, muito custoso. E como é que a gente faz para resolver isso? É aí que entra as técnicas de programação dinâmica. Uma técnica de programação dinâmica é a memoization conhecida. Então você vai ter uma matriz que vai capturar os possíveis estados. Geralmente os possíveis estados eles são dados pelos parâmetros de entrada.
Aqui, como eu tenho dois ponteiros, eu posso utilizar esses ponteiros para mapear os estados. Então vamos ver aqui como ficaria. Então eu vou criar uma matriz para mapear os estados. Essa matriz aqui vai ser inteiro. Eu vou inicializar ela, né? O número de rows vai ser o tamanho de text 1 e o número de columns vai ser o tamanho de text 2. Então eu vou inicializar as colunas agora. E row range memo for j I don't care range memo I or even ou até mesmo row. Então eu poderia fazer. Opa, perdão. Isso aqui vai ser daqui a pouco. Memo e recebe make int len text true. E agora eu vou inicializar esse cara aqui com -1, só para dizer que essa posição aqui ela não está inicializada com nenhum lixo, né? Eu não quero associar o estado 0 como um estado válido. Então eu inicializo -1 aqui. E aí eu inicializei com -1, eu vou passar o memo como parâmetro da minha função de backtrack. Então, vamos passar aqui. E aqui eu armazeno nessa posição os valores e retorno. Faço a mesma coisa mais ou menos aqui. Então aqui eu posso fazer assim. Certinho. E aqui eu já vejo de antemão, antes mesmo de retornar, se essa posição está ocupada e se é diferente de -1. Se for o caso, eu retorno. Aqui se eu executar, a gente tem mais um erro. Hum, faltou... Não, peraí. Tá muito descritivo esse erro, não. Unexpected name memo in parameter list. Possibly missing comma or parentheses. O que seria? Vamos ver. Aqui basicamente foi porque eu estava declarando o tipo antes do nome da variável. Comum, né, de quem vem trabalhando com outras linguagens de programação. Esse probleminha. Então, eu tive um erro aqui. Eu estou retornando zero, o motivo. Vejamos. Então aqui verifico se o tamanho. Essa parte está certa, né? Porque a gente viu que o backtrack estava executando bem. Eu armazeno o resultado aqui. Acho que não seria isso, mas só por duvidazinha, só por pirraça, vou adicionar o return aqui. Vai que eu. Não é isso. Não, deve ser outra coisa. Deixa eu ver se eu estou inicializando isso aqui correto. Tá reclamando que o não está sendo utilizado? Acho que não. Era isso.
Hum, tá, deixa eu tentar pensar por que que isso aqui traz um problema. Bom, até onde eu sei, slices em Golang, eles alocam, eles abstraem a manipulação de endereço de memória, né? Então, internamente tem um ponteiro lá dentro que aponta para o dado. E aqui eu estou alterando o valor daquela row. Eu não sei se. Acredito que seja porque o slice, sempre que você declara ele, ele precisa ter uma capacity e um tamanho. E aqui eu estou declarando o slice, estou passando um capacity e o tamanho. Aqui eu estou atualizando, mas a capacity e o tamanho não estão atualizando para essa variável aqui, para esse slice aqui. Então, apesar de que o dado lá dentro ele mudou, a capacity e o tamanho não. Então, talvez seja isso mesmo. Faz sentido. Então, se você faz o range aqui, mesmo i, resolve o problema. Se você roda, você vai ver que é, a complexidade de tempo aqui ficou O de n quadrado e o problema foi resolvido. No entanto, dá para otimizar mais que isso, tá? É possível. N vezes M, né? Porque na verdade é o tamanho das duas palavras. O de n quadrado para simplificar, assumindo que as duas palavras têm tamanhos iguais. Como é que você pode fazer isso ficar mais eficiente ainda? A gente chegou para uma abordagem backtracking recursiva, mas a gente poderia utilizar uma abordagem de programação dinâmica iterativa. Então, atualmente a gente captura os estados e retorna assim que um estado for repetido, e a gente pode fazer alguma coisa parecida com isso de maneira iterativa. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Acho que um exemplo é bom aqui. Digamos esse exemplo aqui, que a gente já tem aqui, né? É, A, B, C, D, E e A, C, E. Se a gente mapear os estados desse problema aqui, a gente vai ver que a gente tem N vezes M estados, que significa dizer, se a gente trouxer para cá, aqui em cima, nas colunas sendo A, B, C, D, e embaixo sendo A, C, E, a gente vai ter uma tabela assim. Essa é a maneira com que eu gosto de resolver esse tipo de problema. Eu gosto de analisar os estados depois de criar a função de backtracking, fazer um memoization, aí eu avalio os estados e implemento eles. Então você tem um, 2, 3, 4, 5 caracteres, então são 5 aqui e 3 aqui embaixo, beleza. Então você sabe que se os caracteres eles são iguais, por exemplo aqui e aqui, naturalmente você vai contabilizar um. Então, na primeira iteração, como a gente está começando aqui, eu sei que A e A são iguais, então eu já contabilizo um de cá. Na próxima iteração, talvez seja melhor eu separar isso aqui direitinho para a gente refletir cada quadradinho. Na próxima iteração, isso aqui continua sendo um, porque A e B não dá match. Assim como A e C, mesmo que tivesse outro A aqui, não importa. Então o que eu poderia simplesmente fazer é ignorar essa próxima coluna a partir do momento que eu tivesse um match. O que é bem parecido com esse if que a gente tem aqui, né? Se match, avança o ponteiro, ou seja, vai para a próxima linha e coluna, certo? Então, é, se aqui eu tive um match, eu vou aqui para essa linha e coluna, certo? Aqui, nesse C e B aqui,
eles não dão match, então o valor anterior permanece. Com esse C aqui, eu tenho outro match, então eu já posso ir para a próxima linha e coluna. Então eu vou cair aqui. E D e E não dá match, então eu tenho 2. E E dá match, então eu tenho 3. Então com isso, eu acho a minha resposta. Então veja que eu vou criar essa tabela e de maneira iterativa eu vou fazendo a mesma operação que a gente fez aqui. Se os caracteres derem match, eu vou fazer o cálculo da operação somando 1. Se não, eu repito o valor que eu já tinha. Vamos tentar codar isso aqui. Vou comentar. Não vou deletar esse código. Então aqui eu vou ter uma tabela DP. Que também vai ser um slice de slice. Eu vou aproveitar esse cara aqui. Que eu inicializei, só vou mudar o nome. São DP. Mas por uma questão de convenção, não significa tanto. Nesse caso aqui, DP vai começar de zero, então eu não preciso adicionar menos um. A razão pela qual vai começar de zero é porque é, eu não vou ter algo como um early return aqui. Eu vou iterativamente calculando e somando. Então, começar com menos um não faz diferença para mim. Bom, não vai me ajudar aqui. Então, eu tenho essa tabela, né? E agora que eu tenho essa tabela, o que eu vou fazer? Eu vou simular essa lógica aqui. Então, eu vou ter um for que vai começar de zero e ele vai até o último caractere da string 1. Vou ter a mesma coisa para a string 2. Repare que nessa, nessa ilustração aqui, eu disse que a string 1 e em cima, né, era a coluna. Então, para manter a correspondência, eu vou fazer assim também. Vou deixar a string 1 como a coluna e a string 2 como a linha. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Reparem que é, aqui, né, eu ignorei as posições anteriores. Então, eu vou fazer o meu J começar a partir do meu I. E o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Se text 1 J for igual a text 2 I, eu vou somar vai receber 1 mais o DP da próxima posição. No entanto, como a gente está falando de uma matriz, então vamos trazer um exemplo aqui. Se eu começar aqui, eu inicio. Deixa eu só apagar um pouco aqui esse desenho, só para ficar mais fácil. Como eu estou utilizando uma abordagem aqui que a gente chama de bottom-up, ou seja, eu vou começar de baixo para cima, aqui eu não posso me referir a um valor que eu vou calcular no futuro. Tem que ser o contrário, eu tenho que me referir a um valor que eu calculei no passado. Então aqui, na verdade, eu vou ter que referir a um valor anterior. Então aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair um menos 1 aqui. Então, dp e j vai receber 1 mais dp e
menos um, J menos um. E aqui, por conta disso, esse IJ vai ter que começar de um, certo? E aqui, que é o meu else, eu vou utilizar a mesma lógica que a gente tem lá embaixo, somente com essa mesma alteração aqui do menos um. Então aqui eu vou ter o máximo entre as próximas posições. Então aqui vai ser o máximo de dpi menos um j, dpi j menos um. E aqui, se vocês repararem bem, isso aqui não vai funcionar porque é, eu vou sair dos. Não é que eu vou sair dos limites, né? Vai faltar uma posição, tendo em vista que eu estou subtraindo menos um aqui. Então, eu vou criar a matriz de tamanho length text mais um e length text mais 2. Perdão, length text 2 mais um também. E com isso, se eu retornar dp length text 2 length text 1 vai dar certo se eu só ajustar aqui em cima para refletir os índices aqui de baixo. Feito que seja isso. Tivemos alguns erros. Essa é a parte que eu digo que Dynamic Programming é um pouco complicado. Então eu vou imprimir aqui o valor da matriz só para ver o que está acontecendo na prática. Hum, hum, sim. Eu esqueci de subtrair o menos um aqui na string e eu esqueci também de dizer que isso aqui vai ser menor ou igual ao tamanho da string. Porque agora eu tenho esse mais um de offset, né? Vamos ver se aqui dá certo. Ok, deu certo para uma boa parcela. Deu errado para algumas. Vamos tentar entender por quê. Está retornando zero. E aqui a resposta é para ser 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que eu poderia fazer facilmente aqui é fazer o seguinte. Eu poderia ter uma variável ans que recebe o máximo de ans, dp e j. E aqui eu retorno ans. Também resolve. Eu não sei se isso vai dar certo para todos os casos. Não deu. Vou examinar um pouco mais de perto porque não está dando certo. Deixa eu dar uma olhada se faz sentido esse começando de talvez seja isso. Talvez essa minha abordagem de pular para outra linha em coluna diretamente não seja mais correta. Talvez a gente. Faz sentido. A gente também precisa considerar começando daqui e percorrendo à direita, né? Da maneira com que eu estava fazendo, eu meio que ignorei a gente começar a partir desse caractere e percorrendo para a direita diretamente. Talvez seja isso. Deixa eu dar uma olhada. Acabou que foi isso mesmo. Mas acaba que ainda dá para otimizar mais isso. Dá para otimizar mais. Veja que nessa abordagem que a gente utilizou, você só precisa do resultado da coluna anterior, né? Então, uma técnica para reduzir não a complexidade de tempo, mas a complexidade de espaço
é ter apenas duas linhas, né? Uma linha atual e uma linha prévia. E com isso você consegue ter um desempenho em termos de espaço melhor. Deixa eu mostrar aqui. Então você vai ter uma linha. Uma row seria uma. É uma linha mesmo, a tradução correta. Você vai criar um array de tamanho text1. E aí, vamos esquecer que seja o curl. E aí você vai inicializar ele aqui. Você vai ter outro prev row, que vai ser inicializado assim. Ahn, e aí, o que é que você vai fazer? Aqui dentro, você veja que IJ se refere a curl J e DP-I, I-1 se refere a prev row. Então aqui fica prev row J-1. Aqui fica per row e aqui fica prev row. Aqui fica per row e aqui fica per row J. No final disso, prev row recebe per row. Acho que é isso, né? Qual o erro aqui? Ah, o tamanho faltou mais um, né? Porque a gente tem essa dimensão extra para compensar o offset. Aí se eu rodar, agora a gente chegou numa eficiência, mesma coisa, né? Assim, em termos de complexidade de runtime, mas em complexidade de memória, né? Espaço, a gente economizou bastante. E é mais isso mesmo, a solução para essa questão. E a maneira de raciocinar, né, para resolver ela. Eu vejo que muitos vídeos por aí também, muitas pessoas tentam fazer os vídeos curtos para economizar tempo, mas às vezes é bom ter um vídeo longo para você mesmo revisar no futuro ou até alguém que quer entender como é que as pessoas chegam nessas soluções tão absurdas, né? Enfim, obrigado por assistir.